Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec e na aula de hoje nós vamos estudar um tema chamado relações, que é um conteúdo base para o estudo de funções. Um conteúdo que vocês, futuros professores de matemática, vão ensinar ali para os seus alunos lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Então a ideia é vocês saírem desse vídeo aqui capacitados para estudar, para dar conta, né, de realizar os seguintes exercícios. Nesse caso, vamos ter dois conjuntos, e aí eu vou dar cada uma aqui dessas letras corresponde a uma relação. E aí você vai pegar quais elementos fazem parte dessas relações, tá? E vocês vão responder isso lá nos comentários. Então assiste o vídeo, calma, anota tudo e aí você vai dar conta de responder aqui essas três questões e vai deixar nos comentários aí quais são as respostas para a relação R, relação S, relação T. Quem compõe cada uma das relações. Beleza? Então a ideia é essa. Deixa já o seu like aí, porque isso ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Então, sem enrolação, vamos embora para o conteúdo agora, tá? Então, a ideia nós temos aqui sobre a teoria de conjuntos que a gente estava estudando anteriormente, nós avançamos para agora o conteúdo de relações binárias, tá? Essas relações binárias, a gente vai começar falando sobre produto cartesiano. Isso mesmo, tá? Produto cartesiano. Não confunda produto cartesiano com plano cartesiano. São duas coisas, digamos assim, que não podem ser confundidas. Não são exatamente diferentes, tá? E eu vou explicar por quê. O produto cartesiano, aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B, dois conjuntos, tá? E eu vou fazer desses dois conjuntos, eu vou tirar pares ordenados, aonde na primeira coordenada eu vou colocar os elementos de A, do conjunto A, e na segunda coordenada vou colocar os elementos do conjunto B. A formação desses pares ordenados, onde eu permuto todos os elementos de A com todos os elementos de B, esses elementos, essa permutação, esses pares ordenados, todos os pares ordenados onde eu vou fazer todas essas permutações, é se chamado de produto cartesiano, nesse caso, cartesiano de A com B, certo? E é simbolizado por esse xizinho aqui, tá? Então, isso é o produto cartesiano entre dois conjuntos. Eu pego todos os pares ordenados, nesse caso eu quero AB, eu poderia pegar BA, mas sempre neste caso aqui, ó, a esquerda do meu xizinho vai compor a primeira coordenada, a direita do meu xizinho vai compor a segunda coordenada, tá? E o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano também é um produto cartesiano, só que nesses casos, o plano cartesiano é formado por a primeira coordenada, todo o conjunto dos números reais, e a segunda coordenada, todo o conjunto dos números reais. Ou seja, nesse caso, teremos o produto cartesiano dos reais com os reais. Isso forma o plano cartesiano. Isso aí foi só para deixar claro a diferença, tá? Então, beleza. Sabemos o que é um produto cartesiano. E aqui está o produto cartesiano de A com B. Observe que eu coloquei o 2 na primeira coordenada e eu fiz a permuta de 2 com todos os elementos de B. Ó. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Está aqui na primeira linha. Fiz a mesma coisa com o 3, fiz a mesma coisa com o 4. Me deu aí 15 elementos. E como é que eu sabia, vamos dizer assim, que deveria ser 15 elementos? Pega o número de elementos do conjunto A, pega o número de elementos do conjunto B, 3 e 5. Multiplica 3 por 5, 15. Então, obrigatoriamente, para você saber aí quantos elementos você vai ter no par ordenado, basta pegar o número de elementos de um conjunto vezes o outro. Ah, professor, mas se o conjunto for infinito, então vai ter infinitos elementos. Você não vai dar conta de listar todos, tá? Como, por exemplo, o plano cartesiano, ele tem infinitos elementos. Você nunca vai dar conta de fazer numa lista igual a essa. Mas no nosso caso, tá, para facilitar o nosso entendimento de relações binárias, vamos começar com essa ideia de pares ordenados, onde eu consigo ver todos os elementos pertencentes aí aos pares ordenados. Vamos pegar um subconjunto desse nosso conjunto par ordenado.
vamos aí dar uma lei para ele. Vamos pegar ele, esse subconjunto, que eu vou chamar de R, e vamos, digamos assim, dar uma característica para esses elementos que eu quero obter nesse subconjunto. Vamos pegar, por exemplo, todos os pares ordenados de A com B, tá? Vou pegar todos os elementos aqui, tal que, esse tracinho é tal que, essa regrinha deva ser obedecida. O elemento x divide o y, ou seja, a primeira coordenada vai dividir a segunda, tá? E aí eu vou verificar quais pares ordenados satisfazem essa relação, já estou falando relação, né? Satisfaz essa propriedade, tá? E aí nesse caso nós temos o 2 divide 2, 2 divide 4, 2 divide 6, 3 divide 3, 3 divide 6, 4 divide 4. Então são 6 elementos que pertencem a esse subconjunto, tá? Esse subconjunto no qual eu determinei por uma lei de formação aí que eu escolhi, tá? Poderia ser qualquer outra lei de formação, beleza? Poderia ser aleatoriamente também, eu pegaria um subconjunto desse par ordenado. Mas aqui não foi aleatório, foi mediante uma regra. E a ideia de falar sobre relações é sempre ter uma regra, tá? Porque isso aí vai estimular o nosso conceito de funções, tá? Que vem depois de relações. Então, nesse caso, esse subconjunto que eu peguei desse meu par ordenado, nesse caso foi com uma regrinha específica, mas não precisava ser, esse subconjunto de um produto cartesiano, ele é uma relação. Então, o que é uma relação binária? É simplesmente um subconjunto qualquer de um produto cartesiano. Nesse caso, eu tenho o produto cartesiano de A com B. Esse meu subconjunto que eu obtive com essa ajuda aqui dessa lei de formação, esse subconjunto formado por 6 elementos, ele é uma relação, nesse caso é a relação R do meu produto cartesiano de A com B. Então eu obtive aí um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Isso aí é uma relação binária, tá? Então, relação binária é só isso. É um subconjunto qualquer de um produto cartesiano, nesse caso, A com B. Poderia pegar aleatoriamente, se eu pegasse aqui, ó, 2, 2, 3, 2 e 4, 2, é um subconjunto do meu par ordenado AB. Então, essa composição teria uma relação. É claro, é interessante você ter uma lei para estabelecer esses elementos, tá? Porque isso vai fazer sentido quando formos estudarmos função, tá? Mas relação é só isso. Relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Ponto. Só isso. E aí, como é que eu posso visualizar essa relação? Eu posso exibir essa relação. Existem diversas formas. Duas delas estão aqui. Do lado esquerdo aqui está a representação na forma, né, na forma onde eu deixo os pares ordenados dispostos dentro do plano cartesiano. Então, ó, peguei o plano cartesiano, certo? Abscissas e ordenadas, eixo x, eixo y, e eu dispus no meu plano cartesiano os elementos da minha relação R que está dentro aí do meu produto cartesiano. Então eu dispus aqui os pontos que a minha relação R ela contém esses pares ordenados. Então, aqui está o 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6 e 4, 4. Então, essa foi a representação dos pontos no meu plano cartesiano que satisfaz aí a minha relação R. Poderia também exibir na forma de flechas, tá? Então eu tenho, ó, aqui origem, aqui destino. Nesse caso, a origem é o elemento x, o destino é o elemento y, tá? Então nesse caso, ó, o 2 vai para o 2. A gente costuma dizer, ó, 2 relaciona com 2. 2 relaciona com 4. 2 relaciona com 6. Assim como a gente poderia dizer aqui também, tá? 2 relaciona com 2, 2 relaciona com 4 e assim por diante. 3 relaciona com 3, 3 relaciona com 6. 4 relaciona somente com 4, certo? Então, essas aqui são duas formas de exibir a nossa relação e vocês podem explorar isso também, tá? E quando a gente obtém uma relação, nesse caso a relação R, para todos os pares ordenados pertencentes à relação R, a gente vai chamar os elementos da primeira coordenada de domínio da relação, tá? dr aqui nesse caso, e a gente vai chamar a segunda coordenada de imagem da relação.
Nesse caso da relação R, vou chamar de in, né? Vai ser o in e vai colocar o R. Existem várias formas de denotar isso aqui, tá? Essa aqui foi uma das formas que eu quis denotar, tá bom? E quem pertence ao domínio? Nesse caso, eu vou olhar na relação quem são os elementos que pertencem à primeira coordenada. Observe que é o 2, o 3 e o 4. Certo? Então, 2, 3 e 4. Observe que o 2 foi elevado a alguém, o 3 para alguém, o 4 para alguém. E quem é a imagem da minha relação? É quem recebeu a flechada. Observe que o 2 foi relacionado aqui no meu conjunto B, o 3 foi relacionado no meu conjunto B, o 4 foi relacionado no conjunto B, o 6 foi relacionado. Então, 2, 3, 4 e 6. Observe que o 5 não foi relacionado. O 5 não pertence à imagem da relação. O 5, né, assim como os demais, pertence ao contradomínio da relação. Tá bom? O contradomínio é simplesmente o conjunto B. É todo o conjunto que poderia ser flechado, tá? Então a gente tem domínio, contradomínio e dentro do contradomínio a gente tem a imagem, tá bom? Então é assim que a gente pode denotar aí domínio e imagem da minha relação, beleza? E quando a gente tem que um par ordenado pertence à relação, a gente costuma também falar, né? Como eu tinha dito aqui, ó, 2 relaciona com 2, 3 relaciona com o 3. Então a gente fala, ó, o x relaciona com o y, certo? Pela relação R. E a gente costuma denotar isso também, essa ideia de um elemento se relaciona com o outro com uma dada relação, pela letra da relação. Como eu chamei a minha relação de R, para dizer que um x relaciona com um certo y, ou seja, que um par ordenado pertence à relação R, eu coloco x, coloco a letra da relação, que nesse caso é R, e do lado eu coloco o y. Aqui significa que x relaciona com o y pela relação R, tá? Certo? Se a minha relação chamasse S, eu ia colocar x relaciona com o y pela relação S. E assim, qualquer letra que eu utilizar. Nesse caso, eu tenho, ó, como o 2, 2 pertence à relação R, eu tenho que 2 relaciona com 2, 2 relaciona com 4 e assim vai, tá? Quando eu tenho que um elemento não se relaciona com o outro, eu corto, tá, a letrinha da minha relação. Nesse caso, ó, eu tenho que o 2 não se relaciona com o 3. Observe que o 2, 3 não pertence à relação R. Então, eu pego 2, não se relaciona com o 3 pela relação R, tá? Ou por R, tá? Então, eu corto essa minha relação e assim a gente tem, né, o básico aí, vocês têm o básico do que é uma relação binária. Vocês entenderam como extrair a relação dentro do meu produto cartesiano, algumas formas de notação, o que é domínio, o que é imagem, algumas formas de exibir uma relação. Então vamos voltar lá nos exercícios que eu quero que vocês façam, tá? A partir desse conhecimento, porque vocês têm que aplicar esse conhecimento para ficar claro. Então nós temos aqui, ó, dois conjuntos A e B. Dois conjuntos A e B. Eu quero que vocês exibam desse par ordenado que vai ser AB. Todos aqui é do par ordenado AB. Eu poderia pedir BA, poderia pedir AA. Eu poderia fazer com que vocês extraíssem uma relação só do A cartesiano A, tá bom? Poderia fazer isso, B cartesiano B, poderia fazer isso. Mas aqui o meu produto cartesiano é A com B. Então a primeira coisa, faça aí todos os elementos que pertencem ao produto cartesiano, já com B. São 5 elementos em A, são 6 elementos em B. Então, vai ter 30 elementos o meu produto cartesiano. Exiba desse meu produto cartesiano a seguinte relação, o seguinte subconjunto. Todos os pares ordenados que x ao quadrado é igual a y, então você vai pegar todos os elementos que x ao quadrado é igual a y, vai ser a minha relação R. A minha relação S vai ser todos os pares ordenados tais que o módulo de x é igual ao módulo de y. Módulo é o valor absoluto, tá? É a mesma coisa que não importar o sinal. Nós vamos pegar a relação T sendo todos os pares ordenados tais que você pegar a primeira coordenada x, subtrair a segunda coordenada y, elevar ela ao quadrado e isso vai dar 1. Tá? Eu quero todos os pares ordenados que satisfazem essas propriedades. Então eu quero que você lixe aí, tá? Responda nos comentários todas, tá? Todas essas relações, eu quero que vocês respondam aí nos comentários, que aí eu vou ver, né, se vocês estão acertando, os demais
as demais pessoas aí que vão estar vendo esse vídeo vai identificar se você acertou ou não. Vai ser uma coisa bacana, tá? Que você vai mostrar para os outros, tá? Que você viu o vídeo e acertou o exercício, tá? Os 3 aí. No mais era isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula. E se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Eu estarei sempre postando conteúdos aqui de estruturas algébricas, tá? Eu estou ministrando uma disciplina de estruturas algébricas, então nós vamos ter vários conteúdos aí sobre esse tema. Vamos falar sobre números primos, sobre máximo divisor comum, sobre teorema fundamental da aritmética. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tá? Se inscreva no canal e deixa o like. Também ative o sininho para ser notificado assim que os vídeos saírem. Tchau e até logo!